Vamos compartilhar. Obrigada. É o trabalho de Jesus com os apóstolos. Vou começar a apresentação para que seja melhor. Então, vamos começar. O Jesus, o mestre. O livro fala que Jesus era quem ensinava, ele era o mestre, e os seus companheiros eram seus alunos, os discípulos, também os apóstolos, né? Os métodos de Jesus para instruir os apóstolos incluíam treinamento intensivo nas verdades do reino, durante 4 meses, de março a junho do ano 26, durante 3 horas, todas as noites, Jesus instruiu cuidadosamente aos recém-escolhidos primeiros 6 apóstolos, Tiago, João, André, Pedro, Filipe e Natanael. Também, entre os métodos de Jesus, podemos mencionar a experiência prática no trabalho pessoal de anunciar as boas novas do reino ao povo. Essa primeira viagem missionária dos 6 foi, sobretudo, cheia de êxito. Todos eles descobriram o grande valor do contato direto e pessoal com os homens e voltaram para Jesus com um conhecimento mais pleno de que, afinal, a religião é pura e inteiramente uma questão de experiência pessoal. Eles começaram a sentir quão sedenta estava a gente comum de ouvir palavras de conforto religioso e de encorajamento espiritual. Eu gostaria de mencionar que nesse treinamento intensivo das verdades do reino, o mestre incluiu a parte teórica de aprendizado puro e a parte prática. Mas também não é que esse texto, que isso que vou mencionar, não está mencionado nesse capítulo da preparação preliminar dos apóstolos, mas podemos deduzir da leitura de toda a vida de Jesus que ele também incluiu a parte prática, tudo aquilo que nos falou. Desculpe, esqueci seu nome. Quem falou antes que eu? Meu Deus. Desculpe, estou com a memória... Flávio. Ia dizer Rodão. Desculpe. Flávio, você falou muito bem daqueles ensinamentos de Jesus que impressionaram tanto, Rodão, sobre as práticas espirituais. É evidente que se Jesus está ensinando sobre um reino do céu que é espiritual, naturalmente os apóstolos receberiam a sua própria instrução sobre as práticas pessoais para acrescentar o discernimento, a experiência espiritual, a comunhão com o Pai, a prece, tudo isso. Então, eu acho que está implícito nesse treinamento essa prática também, como vamos ver em alguns ensinamentos de Jesus. Os apóstolos eram instruídos na religião do sacrifício diário, eram lentos para compreender o que Jesus queria dizer. Contudo, o mestre nunca se cansou, nem se aborreceu durante a ministração do seu ensinamento. Quando ele não conseguia alcançar as mentes de todos os apóstolos por meio de uma ilustração, ele repetia a sua mensagem e empregaria um outro tipo de parábola com o propósito de esclarecê-los. O mestre tinha, como bom mestre, toda a paciência, toda a tolerância com esses apóstolos que eram duros de ensinar. Vamos ver agora como foi durante toda a vida de Jesus com os apóstolos. Houve certos conceitos que foram muito difíceis para os apóstolos de entender e, finalmente, alguns deles nunca entenderam plenamente o significado do que o mestre ensinou. Jesus esforçou-se para esclarecer aos seus apóstolos a diferença entre seus ensinamentos e sua vida junto com eles, e os ensinamentos que pudessem vir posteriormente sobre ele. Disse Jesus: o meu reino
e o evangelho relacionado a ele deverão ser o conteúdo da vossa mensagem. Não vos deixeis desviar por pregações sobre mim e sobre meus ensinamentos. Proclamai o evangelho do reino e retratai a minha revelação do Pai dos céus, mas não vos deixeis ser extraviados pelas vielas da criação, de lendas e de construção de cultos, de crenças e de ensinamentos sobre as minhas crenças e ensinamentos. No entanto, novamente, eles não compreenderam por que ele dissera isso. E nenhum deles ousou perguntar por que ele lhes ensinava sobre isso. Precisamente isso foi o que os apóstolos fizeram uma vez que Jesus ascendeu ao céu. Eles ficaram sozinhos e precisamente esse foi um dos maiores erros dos apóstolos que criaram o cristianismo. Nesses ensinamentos iniciais, Jesus tentou evitar controvérsias com os seus apóstolos, tanto quanto possível, exceto naqueles casos que envolviam conceitos errôneos do seu Pai nos céus. Para todas essas questões, ele nunca hesitou em corrigir as crenças errôneas. Eu coloquei aqui a definição de controvérsia, pois eu acho que é uma palavra incomum. Então, o significado é discussão, disputa, polêmica referente à ação, proposta ou questão sobre a qual muitos divergem. Eu penso, na minha opinião pessoal, que o mestre tentou evitar essas controvérsias, pois os apóstolos eram novos na organização, eles apenas estavam conhecendo Jesus. O relacionamento deles era muito recente. Então, se houvesse alguma controvérsia, alguma discussão forte, algum dos apóstolos poderia ter se sentido ofendido e ido embora. Isso, eu penso que seria assim, que por isso o mestre tentou evitar esse tipo de situações. Mas isso é só minha opinião, uma avaliação pessoal. É muito cedo, isso é um caso, um exemplo da atitude de Jesus. É muito cedo, nesse primeiro dia da semana, exatamente quando ia anunciar isso aos seus 12 apóstolos, Simão Pedro, Tiago Zebedeu e Judas Iscariotes vieram para ter uma conversa particular com ele. Levando Jesus para um lado, Pedro ousou dizer-lhe: Mestre, viemos a pedido dos nossos companheiros, no intuito de perguntar se o momento agora não está maduro para entrar no reino. E se tu irás proclamar o reino em Cafarnaum, ou se vamos prosseguir até Jerusalém? E quando saberemos, cada um de nós, as posições que iremos ocupar junto contigo no estabelecimento do reino? E Pedro teria continuado a fazer mais perguntas, mas Jesus levantou a mão, em um gesto de amonestação, e o refreou. E fazendo um aceno aos outros apóstolos que se acercavam deles, Jesus disse: Meus filhinhos, até quando deverei ser indulgente convosco? Já não esclareci que o meu reino não é desse mundo? Quantas vezes, desculpe, aqui faltou uma letra, quantas vezes já lhes disse que não vim para sentar-me no trono de Davi? Então, por que é que me estáis inquirindo sobre qual o lugar de cada um de vós no reino do Pai? Não podeis perceber que eu vos chamei como embaixadores do reino espiritual? Não compreendeis que logo, muito em breve mesmo, vós ireis representar-me no mundo e na proclamação do reino, do mesmo modo como eu represento meu Pai que está nos céus? Será possível que eu vos tenha escolhido e que vos tenha instruído como mensageiros do reino, e vos ainda não compreendeis a natureza e o significado deste reino vindouro, de predominância divina nos corações dos homens? Eu estou tentando fazer o tom no qual Jesus falou. Ele, para falar uma coisa assim, ele não estava
falando suavezinho, assim. Ele deve ter usado um tom muito enérgico, né? Meus amigos, escutai-me uma vez mais. Eliminai das vossas mentes essa ideia de que o meu reino é um governo de poder ou um reino de glória. De fato, todo o poder nos céus e na terra será, dentro de um pouco, entregue às minhas mãos. Mas não é da vontade do Pai que usemos esse dom divino para glorificar a nós próprios durante esta idade. Numa outra idade, vós ireis de fato assentar-vos comigo no poder e na glória, mas cabe-nos agora submetermos-nos à vontade do Pai e continuarmos em humilde obediência, executando o seu mandado na terra. Uma vez mais, os seus discípulos ficaram chocados, estupefatos. Jesus mandou que fossem orar 2 a 2, pedindo a eles que voltassem até ele ao meio-dia. Nessa manhã crucial, cada um deles procurou encontrar Deus, e cada um esforçou-se para animar e fortalecer o outro, e retornaram a Jesus, como ele lhes havia pedido. Aqui, o que eu entendo é que os apóstolos não tinham realmente a capacidade de compreender qual era a natureza do ensinamento e da missão do mestre. Eles continuavam pensando nos mesmos termos que eles tinham sido ensinados. Eu tenho visto atualmente muitas conversas, muitas pessoas, especialmente pessoas formadas nos ensinamentos da Bíblia, o quão difícil é para eles mudar a sua estrutura de pensamento, a forma em que eles foram criados, a forma em que eles pensaram sempre sobre, por exemplo, uma coisa muito comum é os conceitos sobre Yahvé. Não sei se em português o termo Jeová é correto ou tem algum termo diferente. Em espanhol é Jeová. Não sei se é isso em português, se vocês têm um termo parecido. As pessoas... Alguém quer falar? Ok. Então, os apóstolos tinham essa dificuldade, continuaram a ter essa dificuldade durante toda a missão de Jesus, e posteriormente esses conceitos errados contribuíram para a desviação dos apóstolos da mensagem que Jesus pediu para eles disseminar. Depois dessa conversa curta, mas sincera, os apóstolos levantaram-se sob a liderança de Pedro para declarar a sua devoção imperecível ao seu mestre e para prometer, como também se expressou, a sua lealdade inarredável ao reino, a este reino vindouro, não importando o que seja, e ainda que eu não o compreenda inteiramente. Todos eles realmente acreditavam em Jesus, embora não entendessem completamente os seus ensinamentos. Se bem que os ensinamentos públicos de Jesus consistissem principalmente em parábolas e discursos curtos, invariavelmente ele ensinava aos seus apóstolos por meio de perguntas e respostas. Ele se interromperia sempre para responder a perguntas sinceras durante os seus discursos públicos mais recentes. Aqui temos um outro exemplo da forma que o mestre tinha para ensinar os apóstolos. Ele ensinava por meio de perguntas e respostas. Eu tenho, na minha experiência, aprendido que a forma de perguntas e respostas é a forma mais eficaz para ajudar uma pessoa que tem verdadeiro interesse em conhecer os ensinamentos, para ir encaminhando eles ao início do estudo da revelação,
A princípio, as pessoas que começam a ler o livro durante têm muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, o método de perguntas e respostas ajuda muito para eles ter algumas respostas básicas, essenciais, sobre o conteúdo do livro. Pois, como vocês sabem muito bem, o livro é muito extenso, por vezes muito difícil de se entender. Então, esse sistema eu acho muito útil, pois vai ao ponto do que a pessoa quer saber. Isso é bom. Então, mas ao público, Jesus utilizava parábolas e discursos curtos. Outro detalhe interessante nesse texto é que ele se interromperia para responder perguntas sinceras. Eu acho esse detalhe interessante. Como o mestre ensinava pelo que dizia e também pelo que não dizia, né? Então, eu acho que esse sistema de responder a perguntas sinceras também é um detalhe importante quando estamos trabalhando na disseminação. Escolher, na minha opinião pessoal, a minha prática pessoal, ao lidar com estudantes ou pessoas que estão fazendo perguntas, poder avaliar a sinceridade da pessoa. Se a pessoa está realmente interessada, então eu dedico todo o tempo necessário. Mas se a pergunta vem com intenções de criar um debate, uma discussão distorcida, ou com uma intenção de atacar e não de aprender, aí a atitude acho que deveria mudar. E, na minha opinião, eu procuro dedicar meus esforços às pessoas que realmente têm interesse. E quando alguém ataca a revelação, também, mas já de uma forma diferente. Outro grande obstáculo para esse trabalho de instrução dos 12 foi a tendência deles de tomar os princípios altamente idealistas e espirituais da verdade religiosa e colocá-los na forma de regras concretas de conduta pessoal. Jesus queria apresentar a eles o espírito magnificamente belo da atitude da alma, mas eles insistiam em traduzir esses ensinamentos em regras para o comportamento pessoal. Muitas vezes, quando se asseguravam de lembrar-se daquilo que o mestre dissera, era quase que certo que eles se esquecessem do que ele não tinha dito. Mas, vagarosamente, eles assimilavam os seus ensinamentos, mesmo porque Jesus era, de fato, tudo o que ele ensinava. O que eles não ganhavam da sua instrução verbal, eles adquiriam gradualmente vivendo com ele. Também o mestre, em uma ocasião, falou que as pessoas seriam atraídas para o ensinamento, no caso dos apóstolos, mas é possível ampliar esse significado para incluir todas as pessoas que trabalham de uma forma ou de outra para a revelação. E que a forma mais eficaz de transmitir um ensinamento é refletir esse significado na própria vida, né? Vivendo o ensinamento, sinceramente. Então, a pessoa também falou, Jesus, em uma ocasião, que seriam atraídas pelo aroma espiritual gerado pela pessoa. Abençoando as criancinhas. A mensagem vespertina de Jesus sobre o matrimônio e a benção que as crianças representam espalhou-se por toda Jericó, de um modo tal que na manhã seguinte, muito antes de Jesus e os apóstolos se verem preparados para sair, antes mesmo da hora do jejum, dezenas de mães foram até onde Jesus estava alojado, com as suas crianças nos braços ou conduzindo-as pelas mãos, desejando que ele abençoasse os pequeninos.
Quando os apóstolos saíram e presenciaram essa reunião de mães e filhos, tentaram mandá-las embora. Mas essas mulheres negaram-se a sair dali, até que o mestre impusesse as suas mãos sobre as crianças, abençoando-as. Quando os apóstolos repreenderam essas mães, Jesus, ouvindo o tumulto, saiu e com indignação reprovou-os, dizendo: deixai virem a mim as criancinhas, não as proibais, pois delas é o reino do céu. Em verdade eu vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança pequena, dificilmente irá entrar nele para crescer até alcançar a estatura plena da maturidade espiritual. Aqui o revelador fala que Jesus falou com indignação. A indignação do mestre era acesa, por assim dizer, quando certas situações de injustiça motivavam. Então, ele era forte, é uma pessoa como uma grande autoridade pessoal, com muita energia. Então, como disse também a revelação, os retratos de Jesus não são bons, não refletem modernos, esses retratos da religião evolutiva, né? Estou falando. Não refletem realmente o que Jesus, qual era a personalidade de Jesus, o seu caráter. Cada um dos apóstolos ensinava segundo a sua própria visão do Evangelho do Reino. Nenhum esforço era feito para ensinarem de modo uniforme. Não havia uma formulação padronizada, nem dogmatizada das doutrinas teológicas. Embora todos eles ensinassem a mesma verdade, cada apóstolo apresentava a sua própria interpretação pessoal do ensinamento do mestre. E Jesus aprovava tais apresentações diversas, de experiências pessoais com as coisas do reino, e coordenando infalivelmente e harmonizando tais visões múltiplas e divergentes do Evangelho durante as horas semanais nas quais dava as respostas. Não obstante esse alto grau de liberdade pessoal em relação às questões a serem ensinadas, Simão Pedro tinha a tendência de dominar a teologia da escola dos evangelistas. Depois de Pedro, Tiago Zebedeu exercia a maior influência pessoal. Eu acho muito interessante o que o revelador fala aqui, pois todos os apóstolos ensinavam a mesma verdade. Isso é interessante. Mas sobre essa verdade, eles falavam a sua própria interpretação pessoal, experienciando essa verdade. Eles não estavam dando uma teoria. Eles não estavam especulando sobre a verdade. Davam a verdade que eles experimentavam, essa é a experiência pessoal com as coisas do reino, a verdade sobre a fé, a verdade da experiência interior com Deus, a verdade sobre a prece, sobre a adoração, tudo o que é possível que um ser humano experiencie com as coisas do reino. A verdade sobre os serviços, frutos espirituais, valores, todos os ensinamentos que têm a ver com o reino do céu, a presença de Deus. Então, a interpretação pessoal do ensinamento do mestre que era experienciado pelos apóstolos. Aqui está implícito o esforço deles, ainda que parcial, limitado, dificultoso. Os apóstolos, com exceção de um, já sabemos, tentavam viver o ensinamento. Isso é muito interessante. E Jesus, uma vez dada aquela apresentação interpretativa, pessoal da experiência, ele corrigia, coordenava essas visões múltiplas. Não é que o mestre deixasse eles dizer qualquer coisa e não corrigir.
Ele ajudava eles, instruía, ele sempre era o mestre. Agora vamos falar um pouquinho sobre a unidade espiritual. Tiago Sebedeu havia perguntado: mestre, como aprenderemos a ver de um modo igual para assim desfrutarmos de uma maior harmonia entre nós próprios? Disse Jesus: o que eu vos peço, meus apóstolos, é uma unidade espiritual. E isso vos podeis experimentar na alegria da vossa dedicação unida a fazer de todo o coração a vontade do meu Pai no céu. Vós não tendes que ver de um modo igual, nem tendes que sentir do mesmo modo, nem mesmo pensar da mesma maneira, para serdes espiritualmente iguais. A unidade espiritual deriva-se da consciência de que cada um de vós é residido e crescentemente dominado pela dádiva espiritual do Pai Celeste. As vossas personalidades podem ser diversas de um modo animador e mesmo marcadamente diferentes, enquanto as vossas naturezas espirituais e frutos espirituais de adoração divina e amor fraterno podem ser tão unificadas que todos aqueles que contemplarem as vossas vidas certamente tomarão conhecimento dessa identidade de espírito e dessa unidade de alma. Eles irão reconhecer que vós estivestes comigo e por meio desse fato, de um modo aceitável, aprendestes como fazer a vontade do Pai no céu. Vós podeis alcançar a unidade no serviço de Deus, até mesmo quando estiverdes prestando tal serviço, segundo a técnica dos vossos próprios dons de mente, corpo e alma. Esse texto, para mim, na minha opinião, é essencial para nós também, no nosso serviço. O mestre falou de unidade espiritual, na diversidade de personalidades, diversidade de caráter, todas as formas de ser, tipos de estruturas de pensamento, formas de pensar, mas não respeito à verdade. A dedicação unida a fazer de todo o coração a vontade do meu Pai no céu. Isso é a essência da unidade espiritual. A unidade espiritual deriva-se da consciência de que cada um de vós é residido e crescentemente dominado pela dádiva espiritual do Pai Celeste. A consciência de que somos resididos por Deus, nós alcançamos essa consciência de forma progressiva. Mas há um detalhe interessantíssimo, que é o renascimento do Espírito, a recepção do Espírito da verdade na alma. O Espírito da verdade já foi fundido sobre todo o gênero humano, mas para a sua ação efetiva em nós, precisa a nossa aceitação voluntária e consciente. Então, diz o mestre, vossas naturezas espirituais e frutos espirituais da adoração divina e do amor fraterno. Essa é a essência do ensinamento de Jesus. A vida religiosa de Jesus, a vida terrena de Jesus foi devotada a um grande propósito: fazer a vontade do Pai, viver a vida humana religiosamente e pela fé. A fé de Jesus foi confiante como a de uma criança, mas sem a menor presunção. A coragem de Jesus só foi igualada pela sua paciência. Sempre que foi pressionado a agir prematuramente, apenas respondia: minha hora ainda não chegou. Nunca tinha pressa. A sua serenidade mantinha-se sublime. No entanto, frequentemente, tornava-se indignado com o mal e intolerante com o pecado. Muitas vezes foi levado a resistir poderosamente aquilo que era contrário
ao bem-estar dos seus filhos na terra. No entanto, a sua indignação contra o pecado nunca o levou a ficar enraivecido com os pecadores. Jesus levou a Deus, como homem deste reino, a maior de todas as oferendas, a consagração e a dedicação da sua própria vontade ao serviço majestoso de fazer a vontade divina. Jesus sempre interpretou, e de um modo consistente, a religião nos termos totais da vontade do Pai. Quando estudardes a carreira do Mestre, no que diz respeito à prece ou a qualquer outro aspecto da vida religiosa, não procureis tanto o que ele ensinou, mas deveis procurar o que ele fez. Jesus nunca orou por dever religioso. Para ele, a prece foi uma expressão sincera da atitude espiritual, uma declaração de lealdade da alma, uma demonstração da devoção pessoal, ou uma expressão de gratidão. Essa é uma lista larga, extensa, de significados da prece para Jesus. Eu coloquei apenas alguns dessas definições da prece. Mas tudo isso que o mestre fez, o livro diz que também nós podemos fazer. Nós também, a maior oferenda que podemos dar a Deus é a consagração e dedicação da nossa própria vontade ao serviço de fazer a vontade divina. E, na verdade, essa é a única dádiva que nós podemos realmente dar a Deus. Deus já nos deu tudo. Então, Deus precisa dessa dedicação e consagração nossa para Ele poder nos transformar e nos assemelhar a Ele e nos convertir naquilo que estamos destinados a ser sempre que quisermos. Ele viveu exatamente uma vida na prece e na consagração devotada a fazer a vontade do seu Pai, e terminou a sua vida de modo triunfante, exatamente com uma dessas orações. O segredo da sua vida religiosa sem par foi essa consciência da presença de Deus. E ele a alcançou por meio da oração inteligente e da adoração sincera, de comunhão ininterrupta com Deus, e não por indicações, vozes, visões, nem por práticas religiosas extraordinárias. Tudo isso ele fez antes do batismo. E tudo isso que ele fez é o modelo, o ideal de vida humana, e está ao alcance de nós. Nós podemos. Sim, podemos, se quisermos. Jesus não exige que os seus discípulos acreditem nele, mas que eles acreditem junto com ele, que acreditem na realidade do amor de Deus e com toda a confiança que aceitem a certeza da segurança da filiação ao Pai Celeste. O Mestre deseja que todos os seus seguidores compartilhem totalmente da sua fé transcendente. Jesus, de um modo muito tocante, desafiou os seus seguidores, não apenas a acreditarem naquilo em que ele acreditava, mas também a acreditarem como ele acreditava. Esta é a significação plena da sua única e suprema exigência. Siga-me. A devoção de Jesus à vontade do Pai e ao serviço do homem representou mais do que a decisão mortal e a determinação humana. Foi uma consagração de todo o seu coração, a outorga de um amor sem reservas. Não importa quão grande seja o fato da soberania de Micael, vós não deveis privar os homens do Jesus humano. O Mestre ascendeu ao alto como um homem, tanto quanto um Deus. Ele pertence aos homens, e os homens pertencem a ele. Que pena que a própria religião fosse ser tão mal interpretada a ponto de esconder dos mortais atribulados
o Jesus humano. Que as discussões sobre a humanidade ou sobre a divindade do Cristo não oscureçam a verdade salvadora de que Jesus de Nazaré foi um homem religioso que, pela fé, chegou a conhecer e fazer a vontade de Deus. Ele foi o homem mais religioso que já viveu em Urântia. Jesus não apenas revelou Deus ao homem, mas também fez uma nova revelação do homem a si mesmo e aos outros homens. Na vida de Jesus, podeis ver o homem no seu melhor e mais elevado. O homem torna-se, assim, maravilhosamente real, pois Jesus teve tanto de Deus na sua vida e a compreensão, o reconhecimento de Deus é inalienável e é parte constituinte de todos os homens. Seguir Jesus significa compartilhar pessoalmente a fé religiosa dele e entrar no espírito da vida do Mestre, consagrada ao serviço desinteressado dos homens. Uma das coisas mais importantes na vida humana é encontrar aquilo em que Jesus acreditava, e descobrir seus ideais e lutar para a realização do seu propósito elevado de vida. De todo o conhecimento humano, o que é de maior valor é conhecer a vida religiosa de Jesus e como ele viveu. Obrigado, Jesus, por nos mostrar na tua vida o amor e a misericórdia de um Pai amoroso, eterno e justo. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por todos nós, por nos enviar o teu Espírito da verdade, que é a tua presença junto das nossas almas. Obrigado, Jesus, pela alegria, confiança e certeza espirituais ao recebermos o teu Espírito da verdade na nossa alma. Obrigado, Jesus, por nos mostrar o caminho que leva a teu Pai universal. Obrigado, Jesus, por nos ensinar como abrir nosso coração para fazer a vontade do Pai eterno. Obrigado, Jesus, pela liberdade espiritual que recebemos ao saber que somos seus filhos. Obrigado, Jesus, por nos revelar ao Pai universal e nos mostrar que foste para o céu não apenas como um homem, mas também como Deus. Obrigado por tudo isso, amado Mestre, Jesus Micael de Nebadon, nosso Pai e soberano. Amém. Muito obrigada. Amém. 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 Muito bom, Dini. Obrigada. Obrigado, Jenny. Foi lindo, Dini. Obrigada. Obrigada, Tia. Um prazer. Deus abençoe a todos. Emocionante, Jenny. É. Emocionante. Obrigada. Muito lindo. Lindo, lindo. Alguma pergunta? Algum comentário? Emoção. Oi, Dini. A Lilian, tudo bom? Oi, Lili. Oi, Lilian, como vai? Tudo bom. Que bom. Viu, Dini, você poderia falar um pouquinho mais sobre a recepção do Espírito, a segunda, como que falou naquela parte, a vinda do Espírito, né? Ao nascimento no Espírito, isso. Ok, claro que sim. O Espírito da Verdade é o que nos dá, após Pentecostes, quando renascemos do Espírito, recebemos o Espírito da Verdade na alma. E isso acontece no momento em que a pessoa abre o coração a Deus. Pode ser, eu sei de diferentes experiências de pessoas que receberam essa alegria suprema transformadora e as vidas delas transformaram-se em um amor, felicidade, serviço, consagração. Pode ser, eu entendo,
sim, que pode ser momento de decisão suprema na vida, quando alcançamos essa consciência de dedicar a vida a fazer a vontade de Deus, então experienciamos conscientemente a recepção desse Espírito. É uma experiência de felicidade tão plena, de força interior tão maravilhosa, que só vivendo pode-se saber o que é. Eu sei de pessoas que experienciaram essa mesma felicidade e alegria no momento em que adquiriram a consciência da realidade de Deus. No momento que elas, graças à revelação do Urantia, elas tornaram-se conscientes de Deus, com certeza total. Isso foi o equivalente da consagração, pois a pessoa efetivamente consagrou-se a fazer a vontade de Deus. Desse dia em diante, a sua vida mudou. Então, a experiência de receber o Espírito da Verdade está no capítulo da chegada do Espírito da Verdade, quando todos estavam lá no salão do andar de cima, na casa de Marcos, e todos estavam orando. E nesse instante chegou o Espírito da Verdade, e eles tomaram consciência de uma presença, e experimentaram uma invasão de felicidade, de alegria, de força, de poder espiritual, e saíram pregando o Evangelho. Ainda com todos os erros que os apóstolos cometeram, eles fizeram maiores avanços espirituais a partir desse momento que em toda a sua relação com Jesus. Claro, sabemos que eles cometeram aquele erro terrível de substituir o Evangelho de Jesus, do reino dos céus dentro de nós, do renascimento espiritual, colocando o reino em algum momento do futuro, quando Jesus voltasse. Isso é o que ensina a religião evolutiva. Então, renascimento do Espírito é receber o Espírito da Verdade na alma. O Espírito da Verdade já está no mundo, mas ele depende da nossa aceitação sincera da essência da missão do Filho do Adorador, ou seja, Jesus, a sua vida e seus ensinamentos. Qual é a essência da missão de Jesus? O Evangelho do Reino, o ensinamento de que Deus mora em nós, que somos filhos de Deus, e que podemos aqui, nessa vida, aqui e agora, entrar nesse reino por meio da nossa escolha sincera. Então, renascer do Espírito é isso. Então, a partir do renascimento do Espírito, é que produzimos frutos do Espírito. Os frutos são naturais, são transformação espiritual. Eles fluem para os outros. Ninguém pode ficar, isso é amor divino. Quando nós estamos dando frutos do Espírito, estamos dando amor divino. Por isso, os frutos do Espírito são superiores aos valores humanos, ao serviço que pode ser feito por uma concepção válida, moral, humana, da necessidade dos outros seres humanos. Isso pode ser alcançado por meio de um sábio raciocínio, pode ser uma compreensão humana, mas o fruto do Espírito é superior, é diferente, pois é uma manifestação do amor divino. E isso somente pode ser feito renascendo do Espírito e recebendo o Espírito da Verdade. O mestre falou, para produzir os frutos do Espírito, deveis nascer do Espírito. Não sei se isso respondeu, se que você quiser alguma... Sim, obrigada, Dina. Muito obrigada. Diz Adriano, decisões que somente uma pessoa consciente de Deus pode fazer. Entregar sua vida por completo para viver com e para o Pai. Claro que sim. A consciência de Deus é a aceitação de que Deus é o nosso Pai. Se nós aceitamos que Deus é o nosso Pai, isso é o que constitui o reconhecimento de que fazer a vontade de Deus é o que continua ao reconhecimento de que Deus é o nosso Pai. Esse é um reconhecimento
pleno, com todo o ser, pode haver um conceito intelectual de que Deus é Pai. Mas esse reconhecimento de Deus como Pai é integral, com toda a nossa alma, com toda a nossa personalidade, com toda a nossa mente. É um reconhecimento pleno, incondicional. Diz Ana, isso só se alcança através de uma fé inabalável ao Pai. Sim, a fé é uma dádiva do Pai. Toda a fé é uma dádiva do Pai. Mas ela é crescente, se nós seguirmos a guia do Pai. Quando nós seguimos a guia do Pai, a fé vai crescendo. E esse crescimento, o Pai continua, pois a fé habilita as atividades espiritualizantes da centelha divina, o ajustador do pensamento. Quando nós aceitamos que Deus é nosso Pai, é o Pai que pode trabalhar em nós. Ele depende do nosso consentimento, pois nós somos seres criados com livre-arbítrio. Ele não nos impõe nada. É uma colaboração, é uma identificação sincera de todo o coração, voluntária da nossa parte. Deus não nos vai espiritualizar contra a nossa vontade. Diz Adriano, claro que depois de decidir deveremos lutar para nos manter sempre com Deus. Aí vem a função da comunhão com Deus, meus irmãos. Porque o mestre fez tanto ênfase na comunhão, na prece e adoração. Quando nós amamos uma pessoa, pensem em quem, qualquer pessoa que vocês, um filho, um pai, marido, esposa, noivo, namorada. Quando temos uma relação de amor com uma pessoa, o que queremos? Queremos ver a pessoa, queremos ouvir a pessoa, queremos falar com ela, queremos conhecer essa pessoa, estar com ela o dia todo, né? Não aguentamos estar longe da pessoa que amamos, seja quem for. Então, com Deus também é assim. Qual é o nosso relacionamento com Deus? Qual é o caminho, a técnica ou a metodologia do relacionamento com Deus que o próprio Pai estabeleceu? Prece é nos comunicar com o nosso ser amado, Deus. Nós estamos falando para Ele, estamos dizendo tudo o que queremos dizer para Ele. A prece não tem por que ser uma coisa muito formal. O Mestre Jesus, quando era uma criança, ele insistia em falar com o seu Pai no céu, como se fosse falando com o seu Pai humano. Pois Deus é nosso Pai. Deveria ser nosso melhor amigo, né? Quando falamos com um amigo, falamos de coração, espontaneamente. Então, toda a conversa que nós temos com o Pai é prece. E a que continua quando falamos com uma pessoa? Ouvir. Prestar atenção ao que a pessoa quer nos responder. Porque se nós falamos e vamos embora, o relacionamento vai sofrer. Não vai ser muito bom. Então, o que segue a prece, o mestre falou de receptividade silenciosa. Isso é adoração. Uma comunhão receptiva, silenciosa, com atenção colocada no Pai, com amor, devoção, sinceridade. Simplesmente ficar nessa comunhão da alma com o Pai, de forma receptiva. Devemos fazer um silêncio interior para dar ao Pai a oportunidade de falar a nossa alma que está atenta. Então, ainda que na adoração não esperamos receber nada, nem pedimos nada na adoração, porque já pedimos na prece, e nesse momento, porque a comunhão com Deus é transformadora? Porque Ele faz em nós um trabalho. O mestre falou que, em uma certa ocasião falou, de que depois de um tempo de descanso ou adoração, nós voltamos renovados, frescos, tranquilos, com novas forças. Por quê? Porque o Pai, nesse momento que nós estávamos em comunhão com Ele, receptivo, sem
interferir com pensamentos, ideias ou repetições, deixando ele trabalhar em nós, fazer a sua vontade, o que ele quiser, sem intervir com nossa vontade. Abrir o coração à vontade dele. Então, o Pai voltará na alma tudo o que precisamos para alcançar isso que falou Adriano. Manter-nos no caminho, crescer. Se nós não crescermos, vamos sair do caminho, pois nós, como humanos, somos fracos e precisamos fortaleza, e essa fortaleza é o Pai que nos dá. Isso não significa, meus irmãos, que as pessoas que estão em uma religião evolutiva e só conhecem sobre a prece e têm um conceito de adoração que inclui cantos, outras expressões que não são verdadeira adoração, mas o Pai toma como boa, pois a intenção da pessoa é o que vale. Mas não conhecemos o ensinamento. Então, nós podemos, em vez de ir caminhando como vai a religião evolutiva, nós podemos pegar um avião e ir voando ao nosso destino. Não sei se entendem o que estou querendo dizer. Há duas formas, ir a pé ou ir em avião. A comunhão de adoração é ir em avião. Alguém mais? Muito bom. Não, eu fico pensando, Dini, assim, porque a maioria das denominações cristãs, elas fazem evocações para que o Espírito Santo venha, né? Vinde Espírito Santo. Então, essa evocação, para nós que lemos o livro de Urântia, pode ser uma evocação dirigida ao Espírito Santo da ministra divina e ao Espírito da verdade? O Espírito Santo age independentemente da nossa vontade, mas ele pode agir muito melhor quando nós obedecemos o guiamento divino, sim? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, vão agir em nós se as condições estão dadas. Não é invocação ao Espírito que possa ocupar o lugar da consagração sincera a fazer a vontade do Pai. Todas as forças espirituais, todas as presenças espirituais agem quando elas encontram oportunidade. Ou seja, uma invocação que seja meramente intelectual para que o Espírito faça o que nós devemos fazer não tem sentido e não vai funcionar. Não é invocação ao Espírito Santo que faça o Espírito Santo agir além das possibilidades reais que tem o Espírito Santo de agir em cada um de nós. O Espírito Santo, nem Deus, nem nenhum ser divino faz por nós o que nós podemos e devemos fazer, a nossa parte. Então, invocar poderia servir para uma pessoa no sentido de como funciona a prece. O fato de que uma pessoa faça uma prece abre a porta para uma certa resposta do Pai, ainda que essa resposta não possa ser recebida por essa prece ser materialista, ou ser muito imperfeita, ou não estar coordenada com a vontade de Deus. O fato de a pessoa fazer uma prece, da pessoa orar para Deus, esse fato, penso eu, que facilita o trabalho de Deus em nós, porque nós estamos abrindo a porta, ainda que seja muito imperfeita a prece. Então, uma invocação para uma pessoa que não sabe de nada e acha que isso é o caminho certo, ou a prece certa, pode servir para essa pessoa, de alguma forma, encontrar aos poucos a verdade que precisa, ou a guia, ou a ajuda que precisa. Mas não é porque a invocação seja magia que possa substituir o verdadeiro caminho. Não sei se isso respondeu. Sim, obrigada. Obrigada.